Quem é quem de hoje nós vamos conhecer uma história fantástica. A história de um dos delegados mais respeitados no Brasil e o mais respeitado em Santa Catarina. Ele chefia a divisão de antissequestros da Polícia Civil e resolveu 100% dos casos durante ao longo da sua carreira. Vamos conhecer Renato Rendes. Renato Rendes, que eu já pedi autorização para chamá-lo de Renato, porque ele é mais conhecido como Renatão. Aliás, se eu não falar aqui que estou de frente conversando com o Renatão da Polícia Civil, acho que tem muita gente que ainda vai demorar para prestar atenção. Então, Renatão, mas Renato, que é essa pessoa fantástica e um coração maravilhoso mesmo, tendo essa fama de durão, né, doutor Renato? Sem dúvida. Eu acho que eu me torno efetivamente apenas o Renato. A cada final de ano, quando a gente reúne os amigos empresários e faz uma coleta, né, de brinquedos, de bombons, chocolates e distribui nas comunidades pobres aqui da Grande Florianópolis, em torno de 4.500 brinquedos a crianças que talvez não teriam nenhum brinquedo do Papai Noel. Então, essa é uma das coisas que eu posso dizer assim, onde eu realmente sou apenas o Renato. Renato de barba branca, é você que se veste de Papai Noel neste momento, inclusive, né? Às vezes a gente até brinca um pouquinho de Papai Noel, mas é a gente que coordena, né? Então tem um Papai Noel que é policial também, sem dúvida alguma. E ver a alegria dessas crianças, que é o mais importante, porque eu me identifico muito. Criança é minha paixão, sem dúvida alguma. E a inocência da criança, e em confronto até com aquelas situações que a gente lida no dia a dia, que estão à nossa frente, casos de sequestro, casos de homicídio, né, os crimes que a todo dia a gente está convivendo, né, e assistindo até na mídia. Bom, falando em crianças, já a gente vai entrar mais profundamente no tema. Já foi convidado, já foi nomeado para participar da equipe que investiga a pedofilia, né, em todo o Brasil. Eu acho que isso vai mexer bastante contigo, mas antes de entrar na questão do trabalho, eu quero conhecer mais do Renato. Será que o Renato está ali só no momento de final de ano, quando se veste de Papai Noel, ou o Renato também está em casa, com os filhos, com a esposa, com os amigos, e até mesmo lá na DEIC, que eu sei que o segundo andar da DEIC é tido como o lugar do aconchego, que quando existem problemas até pessoais, é na porta do Renato que os colegas batem. Sem dúvida. O reconhecimento, né, dos colegas se dá exatamente em função que ao longo dessa vida eu sempre sou amigo de todos os policiais. Eu não posso dizer e tenho certeza que eu não tenho nenhuma inimizade com ninguém. Eu acho que a polícia, né, no atendimento dessas situações de crise, né, quando a pessoa se sente privada de um direito, quando pede um socorro, a primeira pessoa que ela procura é a polícia. É verdade. E nós, entre nós policiais, nós temos que também conviver como uma família, sem dúvida alguma. E isso é importante, o respeito com os colegas, como eu disse, sou presidente da Associação também dos Delegados de Polícia, no reconhecimento dos colegas, mas eu tenho o maior carinho com todos os colegas, eles chamam de paizão, né, às vezes até, em situações de que muitas vezes o colega policial precisa de uma ajuda, né, no encaminhamento de qualquer assunto, e a gente sempre está pronto, sem dúvida alguma. Eu sou uma pessoa muito simples, eu sempre digo, eu tenho recebido no DEIC pessoas de idade, pessoas que têm muito carinho, muito respeito, né, porque a gente também já estou na fase do idoso, né? Então, imagina um jovem eu tenho assim várias pessoas de idade que me encontram e, doutor, eu posso ir lá falar com o senhor? E tem um problema qualquer, até de documento, às vezes, que ela fica... E a gente, sem dúvida, tem o maior carinho com essas pessoas, principalmente, porque a polícia tem que... muitas vezes, se a gente não consegue resolver integralmente uma situação, ou se um crime já aconteceu, já executaram alguém da família, o bom atendimento da polícia é que faz a diferença. Ameniza um pouco a dor também, não ameniza? Sem dúvida alguma. Essa é a importância, né? É o papel da polícia. É ser uma polícia
da comunidade, do cidadão que precisa, daquela pessoa de idade, né, que precisa até ajudar a atravessar a rua muitas vezes e tem aquele receio de ir à delegacia de polícia. Então, mas a turma sempre tem me prestigiado, né, pessoas de idade, às vezes entro num supermercado e aí falo, doutor, eu posso ir lá falar com o senhor? Não tem nem dúvida, porque as portas sempre estiveram abertas. O Renato também enfrentou recentemente um problema sério de saúde, né? Mas Como é que o Renato enfrentou isso? Até então eu nunca tive um dia no hospital e de repente acordei um dia de manhã, né, com o resultado de um exame e que deixa qualquer um sem rumo, pelo mínimo naquele momento, né, sem norte. Mas o que me restabeleceu e conduziu novamente na trajetória certa e tranquila da vida é a fé. E eu, sem dúvida, eu sou uma das pessoas que mais tem fé. Acredito em Deus, não sou de frequentar essa casa religiosa ou aquela, mas acredito em Deus, rezo todos os dias e também respeito a todas as religiões. Mas a fé minha, todas as vezes que vou atender um caso, eu faço a minha prece especial, sem dúvida alguma, e alguém acende uma vela para mim, porque é isso que eu peço, porque essa é a fé que move. Eu acho que nós temos algum ente superior que cuida da gente lá em cima, e quando a gente está de graça com ele, né, está na bondade dele, é isso. E eu tenho sentido isso ao longo do tempo, de que, principalmente às vezes a gente está sem nenhum rumo da investigação, e aí daqui a pouco aparece aquela luz, e eu tenho certeza que é enviada lá de cima. Um homem tão corajoso assim, tem medo de alguma coisa, Renato? Alguma coisa te abala, te coloca de resguardo? Eu tenho medo da mentira e da falsidade. Isso eu tenho medo. Isso me amedronta, sem dúvida alguma. E, principalmente, é um momento hoje que a gente vê tanta falsidade, tanta corrupção. Disso eu tenho medo, sem dúvida alguma. É a única coisa que eu tenho medo. Agora, nós temos um destino traçado, sem dúvida, por aquele moço lá em cima, e desse medo, diria assim, né, fui acometido de uma doença, me livrei pela medicina, sem dúvida, pelo auxílio do médico. Tive um médico fantástico, um dos melhores do Brasil, fui a São Paulo fazer a cirurgia, e hoje estou 100% curado. 100% recuperado, curado. E trabalhando sempre, né? Sem dúvida alguma. E trabalhando muito, fazendo muito pelo estado de Santa Catarina. E depois do intervalo a gente vai conversar sobre a vida na corporação e aos mais de 40 anos dedicados à vida pública. Um instante só. Renato Rendes é o meu entrevistado de hoje no Quem é Quem. Estamos conhecendo quem é o delegado mais respeitado no estado de Santa Catarina. E eu falo isso com firmeza e com orgulho, porque um catarinense sendo tão respeitado numa área tão complexa como a polícia, a gente tem que aplaudir. Doutor Renato. E aí a minha pergunta, logo depois dessa constatação, é sobre corrupção. O senhor vinha falando antes do intervalo sobre esse medo da falsidade em tempos de corrupção que a gente vê o Brasil praticamente tomado por denúncias de corrupção. Como é que está a polícia nesse setor? Qual é a sua visão em relação à polícia civil e corrupção? Sem dúvida, eu acho que a sociedade paga um preço hoje. Vamos buscar historicamente a nossa questão da democracia. Na época do regime militar, durante a repressão, a repressão aqui no Brasil foi feita dentro da estrutura da instituição policial civil e militar, das instituições policiais civis. Na Argentina, a repressão foi feita, né, dentro dos quartéis das Forças Armadas. Então lá desapareceram crianças, e está aí a situação até hoje comprovada. E aqui no Brasil, a repressão não foi nos quartéis, foi feito propriamente, vieram militares para fazer o combate à repressão
dentro da estrutura da Polícia Civil. A Polícia Civil, o militar, tinha intenções, naturalmente, de combater o crime, e não o criminoso por ideologia. Disto resultou, sem dúvida alguma, corrupção, tortura, morte, execuções dentro de delegacias de polícia, dentro de corporações militares, dentro das polícias militares. Isso é uma herança que a sociedade não esqueceu. E reflete até hoje? E reflete até hoje. E reflete também na atual situação de segurança como um todo, porque a Constituição de 88, que é a Constituição cidadã, e pretendendo impor de que ninguém mais, a partir daquele momento, fosse possível ser conduzido a uma delegacia de polícia, a uma instituição policial, para ser interrogado por questões de ideologia, o que acabou acontecendo? Alcançaram tantos benefícios, e é correto esse alcance de benefícios, para aquele cidadão de bem, né, e que tinha ideologia diferente, né, pensava verde, pensava vermelho, pensava azul, né, e que discordava de alguma situação dominante, para que isso não mais acontecesse. Colocaram tantos direitos e esqueceram, no entanto, que esses direitos também foram alcançados para os bandidos mais cruéis, que são capazes de matar 1, 2, 3, 4, 5 pessoas, matar crianças, executar crianças. Então, e cometer crimes bárbaros. E aí foram alcançando direitos sobre direitos, recursos sobre recursos. Está aí hoje exemplos de situações em que a pessoa, um jornalista, como podemos citar ali, o Pimenta das Neves, um outro cidadão lá de Recife, foi julgado 20 anos depois, quando naturalmente o crime propriamente já estava prescrevendo. Por quê? Porque foi usando todos os recursos disponíveis na legislação. Isso o que nós herdamos dentro da polícia, né? A corrupção, a tortura, e que aos poucos, sem dúvida alguma, hoje o policial ele assegura e é dominante isso. Alguns casos pontuais acontecem, sem dúvida, em todas as situações, mas hoje nós temos uma polícia cidadã, né? Com respeito aos direitos humanos, sem tortura, sem corrupção. Alguns casos ainda há, sem dúvida, são remanescentes e casos pontuais. Mas mudou muito. Agora, a minha preocupação é aquela corrupção que hoje, em que o cidadão de bem tem medo de falar a verdade e de ser perseguido por isso. E isso está ocorrendo a nível de país. Estamos institucionalizando a corrupção, está aí o cachoeira da vida, né? Institucionalizando o medo do cidadão em denunciar. De bem falar a verdade. Esse está sendo recriminado, está sendo despedido, né, do serviço público, está sendo acusado, né, de situações que ele não tem cometido, em razão de que o dominante hoje é a corrupção. O caso está aí na mídia, né, todo dia, é o governador daqui, é o governador de outro estado, é o secretário de segurança, e isso nos preocupa muito, não é esse que nós esperamos no Brasil. Outro fato que eu não sei se te preocupa ou não, mas eu gostaria de conhecer a sua opinião. Essa questão toda de perseguição do cidadão e fazer denúncia, o cidadão é perseguido na sociedade, não podemos ser hipócritas, porque existe essa perseguição sem dúvida. No mercado de trabalho, na sociedade, dentro das religiões, nas organizações, e existe mesmo. Mas aí a gente tem do outro lado a polícia tentando fazer o seu trabalho, não é? Só que essa polícia tem no comando, muitas vezes, pessoas públicas vinculadas a partidos com seus próprios interesses, que é o que eu chamo de polícia politizada. O que é a polícia politizada, ou os setores da segurança pública politizados? É quando você tem lá, no topo da cadeia, da pirâmide, no chefe maior, um político e não um técnico. Um homem público e não um técnico. Isso afeta... Ou ainda que seja um técnico vinculado... Ou muitas vezes é um técnico, mas vinculado à política partidária, vinculado a um partido político. Isso atrapalha, de alguma forma, o trabalho do policial na rua, lá no dia a dia? Sem dúvida. É o que mais atrapalha, é a ingerência política. Eu tenho lutado, inclusive, para que haja um afastamento total da política, né, em relação à polícia.
a polícia, o delegado de polícia, por exemplo, tanto quanto o juiz, ele tem a obrigação de ser imparcial. Ele primeiro tem que preservar os direitos do cidadão, de que o cidadão é inocente. E depois, sim, formar a sua convicção de que ele cometeu um crime. Mas ele tem a obrigação de ser absolutamente imparcial. O delegado, quanto o juiz, tem essa obrigação. O delegado não está para acusar. O delegado está para apurar um crime que alguém cometeu. Mas primeiro tem que preservar a inocência possível inocência dessa pessoa. Por isso que em todos os meus inquéritos, em todos os meus procedimentos, em todas as minhas investigações, eu sempre penso assim, esse camarada é inocente. Agora, eu tenho que provar a participação dele em qualquer evento criminoso. E não ele confessar tão somente. Então, e hoje eu me preocupa muito. Inclusive, eu estou esperando aqui no nosso estado, né, nós estivemos já trabalhando essa teoria, essa hipótese na Assembleia Legislativa aqui em Santa Catarina, para afastar definitivamente a questão da política, né, ou da polícia politizada. Inclusive, sabemos que tem colegas que são candidatos por esse partido, nada que impeça que alguém seja candidato. Mas a nossa intenção, inclusive, é que, se ele for candidato, ele tem que ficar afastado, pelo mínimo, da polícia durante um período, para que depois ele possa se candidatar. Pelo menos durante o mandato. Sem Depois dúvida. do intervalo, o nosso bate-papo com o Renato Rendes continua e a gente vai falar mais, inclusive sobre negociações durante um sequestro. Um instante só. Quem é quem de hoje? Nós estamos conhecendo a história do delegado que é um dos mais respeitados do Brasil inteiro. Eu já falei isso várias vezes, eu falo novamente porque é importante. A polícia é praticamente o nosso porto seguro da sociedade. E Renato Rendes, aqui em Santa Catarina, é o chefe da divisão antissequestro. Em 100% dos casos que caíram na sua mão de negociação de um sequestro, o senhor conseguiu resolver. Agora, não deve ser nada fácil, né, administrar, negociar um sequestro. Primeiramente, não é a polícia que negocia, a polícia orienta a negociação. Porque o pai está em casa, né, o filho é sequestrado e recebe, eu quero 2 milhões de dólares, senão vou cortar um pedaço de dedo, um pedaço da orelha e vou mandar o seu filho dentro do envelope. Então é mais difícil ainda. É a primeira mensagem que o pai recebe, e queremos tanto, 1 milhão, 2 milhões. E aí o pai e a família não sabem o que fazer. Primeiro, não tem o dinheiro. Depois, nunca falaram, nunca negociaram com um marginal. Imagina o filho dentro do cativeiro, que a única possibilidade de liberar o filho é pagar. E aí, inadvertidamente, geralmente, assim, tem que manter a polícia afastada. Ao contrário, a polícia orienta tão somente. E não é o pronto atendimento do valor do resgate. Se os sequestradores pedirem 1 milhão, vamos colocar assim, um rapaz é sequestrado, o sequestrador pede 1 milhão. Aí a família diz no dia seguinte, nós temos 1 milhão. E poderia ter até no mesmo dia. Aí eles vão pedir 2, pela facilidade. Então não é o valor do resgate. Depois tem a questão de prova de vida, como negociar, quanto negociar, em quanto tempo. Porque se os sequestradores planejaram o sequestro para 20 dias, não adianta pagar em 10. E eles vão ficar prolongando, eles vão ficar aterrorizando e durante vão os aumentando 20 dias. cada vez mais. Então, o que assegura o sucesso numa negociação dessa, Renato? É a orientação da polícia, é a experiência. Por causa da sua experiência. Primeiramente, a família fica assim com uma total desconfiança em relação à polícia. Não quer a polícia nem perto. Lógico, a polícia não pode ir na casa da vítima para orientar lá. A vítima, os pais, né, o negociador, ele é treinado num quartel-general, vamos colocar assim, num local em que ninguém tem acesso, só a polícia é um local reservado, nem a imprensa. E só para dizer assim, a imprensa também tem um fator preponderante na finalização de um sequestro. Para o sucesso de um sequestro, a imprensa pode causar uma tragédia. Pode ser determinante. Já houve, sem dúvida alguma. O caso do Wellington de Camargo, né, todo mundo sabe disso, né, que a família tinha negociado o sequestro, irmão do Zezé de Camargo e Luciano, tinha negociado por 300 mil, e aí entrou um apresentador
né, nacional, disse, mas estão pedindo $2 milhões, vamos abrir um canal 0800. E aí os sequestradores escutaram, retornaram para a família e disseram, não é mais $300 mil, é $2 milhões de novo, senão vão cortar a orelha. E cortaram a orelha e botaram na porta da emissora de televisão. Agora, vou citar um exemplo assim, de como a imprensa é parceira. Eu fui atender um sequestro em Rondonópolis, no Mato Grosso, em que os sequestradores disseram para a família, quando vocês tiverem $2 milhões, coloca o veículo do seu filho, né, do sequestrado, na frente de um barco, a luz acesa, que nós vamos manter contato. Passou um dia, 2, 3, 4, 5, 6, e não mantiveram contato. No 7º dia, nós reunimos a imprensa, a família, né? A polícia sempre fica fora, sempre está afastada e fora do caso, entre aspas, claro. Sim. E no 7º dia, a família chamou a imprensa e disse, olha, numa nota oficial, disse, agradecemos o silêncio da imprensa, o afastamento da polícia, e estamos finalizando as negociações e esperamos que o nosso filho retorne logo. Logo depois da divulgação pelas emissoras locais, em colaboração com a família, aqueles sequestradores reclamaram que eles estavam com o refém. Então veja o papel importante da imprensa, que prestou sua colaboração. Num caso, causou uma tragédia, no outro ajudou. Ajudou. Então, família, polícia, imprensa, tudo isso é uma administração que tem que ser calculada detalhes, todos os riscos. Depois tem a questão dos sequestradores, se eles são experientes, se eles não são experientes, são drogados ou não, se são experientes numa negociação. Tudo isso tem que ser avaliado. Tem um fato interessante nos seus casos. A maioria dos sequestros você conseguiu resolver estourando cativeiro. A maioria, ou pelo menos um grande número? Não é recomendável, primeiramente. Não é recomendável, mas tu tens isso no teu currículo? Tenho. Tens esse diferencial? Tenho no porque, assim, em dado momento, a gente percebeu na negociação que havia elevadíssimo, que os sequestradores eram conhecidos da vítima. Ou a vítima poderia ter reconhecido eles no cativeiro. E aí a gente resolveu agir resgatando a vítima no cativeiro. Mas em todos os casos de sequestro, foram mais de 60, sem dúvida, e aqui teve sequestro com 66 dias de cativeiro. Teve algum que te marcou mais? Todos, sem dúvida alguma, porque cada um é um caso diferente. Tem um que eu atendi, até estava presente no dia, aliás, muitos vieram aqui, no dia que recebi o título de cidadão catarinense, e esse rapaz administrava uma fazenda, cuja fazenda era lá em Marcelândia, divisa com o Parque Nacional de Xingu. É uma estrada, 200 quilômetros, só mato. E lá foram na fazenda, capturaram esse rapaz, a vítima, e fizeram o cativeiro no meio da selva. Acorrentaram ele numa árvore com uma lona por cima, e o carcereiro ficou uns 10 metros com a outra lona também livre, né, com arma e tudo. E na segunda noite o carcereiro, né, que cuidava, o sequestrador, cuidava ali do refém, escutou um barulho, pensou que eram os parceiros que estavam vindo da negociação, e andou uns 30 metros e uma onça pulou nele. Então vejam tudo que pode acontecer durante o cativeiro. E pulou, a sorte que ele estava com o revólver na mão, e disparou, deu 6 tiros na onça, matou a onça. Mesmo assim, depois eles continuaram negociando, né? E o refém, a família pagou o resgate, e nós resolvemos intervir no resgate para que, com receio, porque a vítima eles iam deixar acorrentada, como deixaram efetivamente, na árvore, e lá estaria até hoje, sem dúvida alguma, e você iria morrer ali. Mas é a sensibilidade e a experiência que faz a diferença, né? Tem que avaliar pela negociação. Existe, inclusive, possibilidade de a gente mandar mensagem para o refém através da prova de vida. Olha só que interessante. Tanta história para contar, meu tempo acabou. Eu só quero uma resposta rápida para uma pergunta que eu prometi aqui no primeiro bloco em relação à pedofilia. Renatão agora está também investigando e é membro da comissão que investiga a pedofilia, né? Não, sem dúvida, existe a CPI da pedofilia no Congresso Nacional, né, sob comando do senador Magno Malta, e nós fizemos um trabalho recentemente, prendemos uma rede de pedófilos em vários estados do Brasil, e isso nós fomos convocados para ajudar e participar
e até porque esse trabalho foi reconhecido como um dos melhores feitos na área investigativa, né, para prisão de uma rede de pedófilos. E eu não tenho dúvida de que vai ter muito sucesso nessas negociações e a gente vai ter muitas notícias boas de pedófilos sendo presos, finalmente saindo de circulação. Renato Rendes, Renatão, obrigada pela presença aqui no Quem é Quem. Eu queria mais meia hora de programa aqui para contar a tua experiência de vida, mas já fica o convite para uma próxima conversa, um próximo bate-papo aqui na Band. Eu agradeço a oportunidade, estarei sempre à disposição e, sem dúvida, a vida de policial é um sacerdócio e é isso que a gente vive hoje. És um exemplo a ser seguido em todo o Brasil, Renato. É com esse exemplo que a gente termina o Quem é Quem de hoje. Lembrando que começa agora aqui na Band, com transmissão para todo o estado de Santa Catarina, mais um debate. Hoje com os candidatos à Prefeitura de Chapecó. Quem é Quem volta no sábado que vem. Uma boa noite e até lá.